Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui tendo o privilégio de estar ao lado de uma pessoa muito especial, uma lenda viva de Macaé. Trata-se do Shihan Matsuda e do seu filho, o mestre Vitor. Muito orgulho que nós estamos aqui com ele, é uma pessoa muito querida em Macaé, e antes de tudo é uma honra, como eu já falei, estar aqui com ele. E eu gostaria de dar a palavra para vocês, ficarem à vontade. O Macaense da Gema, o Lenda Viva, é toda à disposição de vocês, para vocês passarem um pouco somente o Shihan, passar um pouco da sua história para a gente. Mas fica à vontade. Conte um pouco da nossa história, da sua história, que a gente gostaria de saber. O senhor já faz parte aqui da cidade, é uma satisfação estar aqui com você. Eu que agradeço, nossa família toda, essa oportunidade de... Não a família que agradece, porque agradece a família de judoca. Judoca significa o quê? O mundo inteiro, né? Então, é um esporte que é considerado uma das mais educativas, portanto, mesmo que a Unesco, né, apanhou como um esporte necessário para infantil. E a gente que agradece tudo isso, porque eu acho que casei com judô, então até hoje estou abraçado e gostaria de oferecer os meus conhecimentos para poder ter uma pessoa de perfeição pessoal. Porque judô, na verdade, como o nosso Shihan é um mestre que ensina todo o mundo inteiro, a verdadeiro significado do judô era Japão, né? Crescia, né, após da guerra que perdeu. Então as pessoas tinham que ser muito fortes, muito perseverança, muito bem de tudo para poder vencer toda essa dificuldade. Então fez mais ainda o judô crescer, porque na verdade o judô é baseado no jiu-jitsu, né, que transformou como modernizado, porque o jiu-jitsu era antigamente apenas de disputa, custava uma vida, e essa vida porque como se fosse um duelo, né? Se é seu arte marcial melhor do que meu, vamos ver quem que vai vencer. E aquele venceu, queria de matá-lo para poder dizer que é um cara, ou melhor, o estilo de jiu-jitsu, né? E isso, nosso Kano, professor Kano, transformou como esporte modernidade e fazendo como esporte de um ponto, quem vence primeiro a um ponto é o vencedor dessa arte marcial. Shihan Matsuda, tem uma pergunta, uma curiosidade para dizer que a maioria das pessoas que gostaria de saber é da sua vida lá no Japão. Como foi sua vida? Como foi seus pais? Onde o senhor vivia? Como foi sua vida quando criança? O que aconteceu? O que fez o senhor vir aqui para Macaé e trazer toda aquela riqueza lá do Japão aqui para a gente, junto com o judô? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco lá da sua história lá no Japão. Isso vai trazer a sua vida, a sua intimidade como pessoa lá no Japão. Seria muito bacana para a gente. Poderia falar um pouquinho? Bom, eu nasci em 1941, em setembro, como quarto filho de meu pai, chama-se Eitaro Matsuda. Eitaro Matsuda. E ele é um professor de inglês e professor de engenharia. Então, na época, estava lá nos Estados Unidos aprendendo inglês e aprendendo também a engenharia, né? E justamente aconteceu a guerra e ele teve que ir embora. E minha mãe chama-se Toshiko Matsuda, que ela é a descendente, vamos dizer assim, de pirata.
dizem que é pirata. Que pirata é uma forma de governo utilizando vamos dizer assim, dificuldade para poder ganhar vamos dizer assim, a melhor forma de, né? Vamos dizer assim, você faz mal para poder alguém chamar para salvar aquela gente, né? Era desse papel com o governo. Então, eu acho que a descendente da minha mãe dizem que é um grande homem e que finalmente eles, né, encontram numa guerra muito grande no Japão. Desculpe, a sua mãe era descendente de piratas japoneses mesmo, lá do próprio japonês, Japão? Ah, sim. E ele vai utilizar como negociação com China, ou de Coreia, né, outros países, que eles usavam aquilo ali para poder entrar no meio. Por exemplo, fizesse, né, a dificuldade para essas pessoas, né, e a governo como se fosse salvação. Então tenha essa importação e exportação, iria ganhar muito mais, vamos dizer assim, a vantagem, né, por exemplo. Pessoas que trabalhavam, né? Isso, né? Esse é o ponto. São formas de trabalho. Então, de repente é um termo lá do Japão que a gente não entende bem, mas gente que trabalha. É uma forma. E nosso pai, Eitaro, ele é filho de descendente de escritor, grande escritor japonês também. Ele é um grande inteligência, né? E dizem que era muito rico. Eu não conheci ele, mas era muito rico, né? Mas pelo menos a gente herdamos a riqueza tanto de pai, que é parte intelectual, e parte do mãe, que é usado, vamos dizer assim, né? E logo depois terminou a guerra, o país, o Japão, passou muito aperto, né? E não tinha nem comida realmente. Qualquer comida a gente agradecia de comer daquela pequena quantia de, né, comida dividida com a família toda. E aquilo ali a gente ficou muito chateado, mas só depois de 1960 eu descobri que tinha trato de o Japão e o Brasil tinha feito amizade em França, né, em 1800, e isso ficou como oficial, e o Brasil começou a importar os estrangeiros como agricultor, seria o principal objetivo do Brasil, porque tem um terreno tão grande, né, e gente que não tinha trabalho, por exemplo. E o Japão, todo o Japão inteiro passava a pobreza, porque após a guerra perdida, então a imposto era tão grande e agricultores viviam uma situação bastante precária. O senhor disse que não chegou a conhecer o seu pai durante a guerra, aconteceu alguma coisa? Quando ele faleceu? Bem, eu tinha 12 anos, então não teve. Já teve bastante conhecido, porque uma pessoa que nunca gritou na nossa família, né? Que é uma pessoa muito serena e calma o tempo todo. O que a gente tinha medo era a mamãe, porque a mamãe quando fala alta, você pode abaixar a cabeça e ficar quieto. E via essa precária do Japão, e nessa época já eu estava trabalhando. Em 1960 eu tinha 19 anos, era um rapaz, né? Já é grande. Então nessa época já trabalhava de dia e à noite ia para científico a noturna, né? E fazia judô, fazia um basquete, fazia um tênis de mesa, natação, etc. E lá no Japão, o senhor começou a fazer judô em que época? Como foi isso? Esse aí, vamos dizer assim, logo depois do falecido do nosso pai, tinha, vamos dizer assim,
eu era muito tímido demais, tímido, vamos dizer assim, exagerada, e minha mãe mandou comprar uma macarronada pronto, pré-cozido, ao assim, vizinho, em 2, 3 vizinhos assim, né, pediu para comprar um macarrão pré-cozido. E eu fui, mãe, eu não quero sair para falar com ninguém. Não, mas está precisando ter uma correria, e pediu para comprasse e me empurraram para compra logo. Senão, quer dizer, então eu tinha que correr, mas não queria que saísse daquela casa, né? E eu saí, levou uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos passou e eu não voltei a contar o encomenda de mãe. E a mãe ficou preocupada e veio me ver o que estava fazendo. Aí, justamente, eu estava nessa lojinha de macarrão cozido que vendia. Eu estava lá no cantinho, atrás do muro de senhoras, naquela hora que, né, hora de almoço, todo mundo comprando, e eu estava atrás, como se fosse escondido por tudo. E aí puxou meu braço, puxou lá para a rua e falou assim: e o que você está fazendo daqui, né? Já passou 40 minutos e você não comprou nada. E o que houve? Aí mãe fala que desse jeito, como nosso país que perdeu a guerra, nós não queremos como vocês, que são fracos e frágeis, não estamos precisando de nada aqui. Nós queremos uma criança forte para que possamos reerguer o nosso país. E aí que eu cheguei a ter, abracei, chorei e tudo. Então, a partir de lá, eu sempre... Mas aí eu acho que não seria, de repente, uma questão de ser timidez. Eu tinha acabado de perder o pai, né? Sim, mas qualquer menino fica triste, fica sentido com isso, né? Tem que lembrar desse detalhe. Talvez isso, mas eu sempre fui assim. Sempre fui. Então, sempre nosso pai me preocupava isso, né? E sempre me levava para pescar. Ele dizia para mim: olha, tem que ser forte. Aí me fazia entrar dentro do brejo para apanhar aquela minhoquinha do brejo para apanhar, né, um peixinho e tudo. Era tudo ele que tinha que fazer. Mas com o pai era bem diferente, porque queria fazer por ele, né? E assim, de lá para cá, então, o que eu posso fazer para a gente ser alguém mais forte, que possa ajudar em alguma coisa para aqueles que não têm a força suficiente, né? Daí comecei a treinar judô, uns 12 anos já estava fazendo. A primeira kimono que eu comprei foi kimono usado, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar, né? E minha mãe levou lá numa loja e comprou kimono usado e me entregou, né? Então, de lá para cá, como aquele que não teve, assim, abundância, acho que cada aquele criança que ganha, aquele que gosta, acho que guarda muita lembrança e quer preservar aquilo o tempo todo. Acho que até hoje está aí meu kimono. Sua mãe foi uma grande mulher, né? Com certeza, porque uma mulher de descendente de pirata, né? Então deve ser uma mulher deve ser grande. Muita garra, muita determinação, né? E aí o senhor teve a oportunidade de aprender a estudar a escola normal e fazer o judô. E aí, com 19 anos, o senhor descobriu que teria a possibilidade de vir para o Brasil, né? Sim. E o que aconteceu? Qual foi o momento que o senhor tomou a decisão de vir para cá? Como foi a vinda para cá? A decisão que o senhor tomou lá e depois a chegada aqui? Ah, sim. Tinha 13 para 14 anos, né? Tinha um amigo meu que chamou Yamaguchi.
Hiroshi Yamaguchi. Ele é amigo de classe. E ele, o irmão dele tinha vindo antes, o irmão dele mais velho, veio antes pela faculdade Tenri. E ele veio para cá como agricultor, né? Então, ele disse que, eu vou primeiro atrás do meu irmão, mas que queria que você venha junto comigo também depois, logo depois. Assim que completar 18 anos, porque ele podia vir para cá antes de 18, porque tinha uma pessoa da parente que estaria aqui responsabilizando ele. E eu não podia vir porque eu não sou a parente dele. Então eu esperei até completar 18 anos e no ano 18 eu vim para cá. Isso veio sozinho, não veio com nenhum irmão? Sozinho. Me fizeram vamos dizer assim, 3 caixão grandes de madeira, cheio de material vamos dizer assim, marceneiros. Outro é tipo de cozinha, material de cozinha inteirinha. Outro é roupas de mulheres, roupas de utensílio feminino, né? Para dizer que, mas para que isso aqui serve? Acho que não, pensar. Você pode ser capturado por índio que come você, né? Vamos fazer uma troca. Tinha tamanco bonito, e kimono lindas, e guarda-chuva bonitos, né? Lá no Japão, ele acreditava que ele tinha ido por pessoas. 1959, 60, era todo mundo. Quer dizer, naquela época internet não tinha. Não era dessa forma. Não tinha. Então o que acontece? A mãe tinha a preocupação, então botaram um monte de caixão, 3, e mais uma mala, e o resto tudo no bagagem pequeno, né? E é assim. Mas isso é. E ele só veio para cá em qual navio? Brisbane. Era um navio holandês. E que nós viemos através do Índio e África, né? Passando Cabo de Boa Esperança e vindo para cá. E tem mais de uns 20 pontos que nós vendemos. Preparando, né? Quantos dias de viagem? 45 dias. 45 dias. E como meio cargo, né? Então, metade cargo, metade passageiro, vamos dizer assim. Passageiro, mas só cargo igual, né? Porque são imigrantes, não tem mordomia nenhuma. Então, bom, meu pai realmente ele esteve nos Estados Unidos, então eu acho que muito mais a mente aberta do que a maioria das pessoas que estavam lá. Então, ele diz que quando sentiu-se mal de estômago e foi ao médico, o médico disse que, olha, está com suspeito, né, de câncer e tal. Porque naquela época meu pai fumava e não tinha filtro daquele cigarro e tudo, né? Então, e ele fala para a mãe, diz que... Isso ele viu isso lá nos Estados Unidos, quando ele estava estudando lá? Não, ele estava lá, mas que quando voltou já tinha começado a guerra, terminou a guerra. Então, quando veio dos Estados Unidos, ele veio porque... naturalmente não expulsaram ele de lá, ele se sentiu mal e teve que vir. Não, porque... numa dentista, que ele sentiu-se dono do dente, né? Aí ele achou, a primeira vez que eu senti tão assim, meu seu pai curioso, porque pai que sempre teve aquela, né, serenidade e tudo, mas arrancaram o dente sem anestesia. Então eu falei, que ignorância, né? Quer dizer, o olho.
E naquela época talvez não seja tão ignorante, mas aconteceu isso. Né? E quando chegou no Japão e terminou a guerra e tudo, já estava, nosso pai estava reerguendo, né? Vamos dizer, o Japão, porque o pai e o filho mais velho estava trabalhando, chama-se National Register Company, daquela registradora nacional de dar o troco naquela maquininha. Você chegou a pegar? Não, né? Ele novo. Não, máquina registradora. Sim. Saía assim, né? Aquele antigo era tudo é feito por lá, né? Dos Estados Unidos. E ele era engenheiro desse. Ele fazia projeto? Ele já estudava para levar esse vamos assim, a tecnologia para o Japão, né? E depois que terminou a guerra, né? E ele tinha que continuar desse trabalho de máquina de registradora, o Made in USA, né? Então, eles vão ser um dos primeiros, primeiro daquele que abre caminho, né? Para estudo de computador era eles mesmo, né? Então, os pioneiros. Pioneiro, essa palavra que não saía bem. Pioneiro de computador. E nosso pai, quando já estava dando aulas, né, parte do computador, etc., teve uma recruta, quer dizer, fazer o candidato para ampliar a firma de registradora nacional, né? E no meio dessa monte desse papelada que ele examinava aparecia o nome do filho dele, no segundo filho. Ele falou, uai, o que houve com esse cara, né? Deve ser meu filho, porque o nome é exatamente aquele. E quando viu a nota era uma das melhores assim, de alto. E quando foi realmente buscar quem era o nosso irmão, o filho dele, de segundo filho, chama-se Akiji. E ele entra, mas de noite dessa, tiveram uma das poucas vezes que nosso pai faz aquela cara de muito bravo, numa infração como essa, 3, né, pessoa que está dentro de uma firma, e se quebrar, a gente morre todo mundo de vez, né? E não ia admitir. Mas qual foi a inflação? Não entendi. Qual foi a inflação? Porque logo depois da guerra vivia só inflação profunda, não tinha nada para você comer direito. A inflação está falando da inflação monetária. E aí 3 pessoas da mesma família numa mesma empresa, se a empresa quebra, está todo mundo empregado. Ah, sim. Perde toda a entrada, vamos dizer. Não entra dinheiro, fica todo mundo junto. Aí, como o pai, que é chefe da família, achou muito ruim com isso, né? Mas pai deixa, porque gostei né, vamos dizer assim, condição de trabalho, porque ganha bem, já fala inglês, Aí ele admite, né? Enfim, no final realmente ele era melhor do que todo mundo e começou a passar todo mundo e chegou aonde chegou hoje, na época, passou por um irmão mais velho, porque a capacidade dele era muito maior. E tive que sair para outro fábrica, quer dizer, o mesmo fábrica, mas que outro lugar, para abrir a filial para ser chefe do lar. O seu pai, porque dizem que no Japão, dizem que no Japão tem aquelas pessoas que simplesmente trabalham, cumprem as rotinas normais, né? E existe aqueles japoneses que são contratados porque são extremamente criativos. Que trabalham na área de projeto, de engenharia. O seu pai era um desses homens, então. Ele estava com projeto.
Ele é mais projeto do que porque ele é engenheiro que estudou lá no próprio Estados Unidos. Então, uma parte de engenharia era com ele mesmo, né? E o projeto deve ser outro tipo de mais, acho que deve ser mais outras pessoas que faziam. Então, mas que quem segurava daquela qualidade de trabalho era ele que tinha que estar na frente. Como responsabilizando, né, a firma toda, o nome de National, né, era ele, porque a qualidade deveria ser o máximo. Então, daí que começou o trabalho do quanto o japonês trabalha no sentido de minucioso, né, parte de certo, porque vamos assim, quase não tem tolerância para poder errar. As coisas que você inventa, as coisas, você tinha que ser perfeito possível. Isso eu posso dizer que, né, logo depois que, recentemente, eu fui lá para o Japão, trabalhei como DKCD, que é chegar lá para trabalhar de peão, e eles 0,00 alguma coisa, 3, é dentro do tolerância de erro, porque máquina dessas controle de qualidade é muito grande, é o máximo. Nossa, se fosse no Brasil seria muito, naquela época, né? E eles diziam que não, essa aí vai ser vendida para outro país que precisa de outras coisas. Quando é criança pequena, a gente guarda as coisas, né? E justamente na noite de morte do nosso pai, a gente tinha que estar presente ao volta onde nosso pai estava deitado. E ele já sentiu que ia ser o final, e ele começa a falar um por um, né? Mais velho, porque aí conversando mais velho, porque você é um cara que não teve muita cabeça firme, tive que, né, fazer tanta ajuda, portanto também que até agora nem casou e eu vou morrer sem neto. Isso é uma coisa triste e tal. E aí segundo, terceiro, quarto. Aí ele vai falando para todo mundo, enquanto o quarto, na minha vez, chegou, falou que você é um cara que sempre, né, serviu os pequenininhos, meus filhos, meus irmãos mais pequenininhos, a gente botava nas costas para a gente brincar, porque naquela época queria brincar de tudo jeito. E tinha de peão, de pipa, um monte de coisa. E mesmo assim tinha que colocar minha irmã nas costas para brincar, ou do meu irmão, né? Eu sempre carregando alguém para eu brincar. E sempre assim, deixasse descer. Meu irmão, minha irmã, chorasse, né? Meu irmão grande que vinha, por que tá deixando chorar? E a gente apanhava. E eu que chorava, né? Então chorava a irmã e chorava você também. Então essa forma, acho que o nosso pai deu para ver e diz para mim, né? Você é um cara que sempre apanha, mas é uma coisa que admitir que você é um cara que leva as coisas com seriedade e quero que leve o nosso nome, família de nome, Matsuda, ao mais longe possível. Aí, talvez essa pedido, né, talvez ficou no meu coração e até hoje está aí. Estou fazendo da melhor forma possível, né, poder ajudar, porque o Brasil está precisando muito. Eu talvez diria agora, né, com a experiência que eu passei, né, porque esses anos todos de ensinamento de judô, quantas vezes eu tinha que correr atrás do livro de
dicionário, para poder saber o que é, porque eu, justamente quando eu parei em 18 anos para vir para cá, eu terminei no 4º ano de científico. Né? E hoje eu vejo muito livro desse nosso mestre dizer que todo mundo tem que ser bom para todo mundo, porque a gente não vive sozinho. E esse aí que levantou, acho que o Japão. Então, eu acho que essas coisas que ele fala, quer dizer, eu chamo de pessoal de era do Meiji, antes da nossa época de Showa. Showa, cada época que passa, cada nosso imperador morre, nosso ano muda. Mas aqui no Ocidente não. O Ocidente nós estamos aqui em 2016. E vai continuando, pode ser presidente, imperador que for, morre e continua aí, o ano. Mas lá no Japão não. O ano o ano do Cristo continua daquele ali. Mas que existe nossa era do Japão, imperador tal. Sim, perfeito. Isso aí nós conhecemos. Então antes da nossa Showa, nosso imperador, chama-se Meiji. Aquele ali, eu acho que são pessoas, não acho que só no Japão, porque acho que o mundo inteiro apareceu muito, mas não é pouco. A gente é inteligentíssimo. Tá? Pessoal não só do Japão. Então eu acho que naquela época que deve ter havido qualquer formação de pessoas que para bom para o futuro de cada sua raça. E justamente o nosso imperador, eu acho que diz para dizer não. Ele ensina para o povo que, nossa raça é assim, 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 assim. Então a gente deve ser assim, assim, assim. E aquele que vai ensinando um a outro, a gente vai passando isso como a gente aprende, né? Dentro do judô. Por isso que eu estou apaixonado, né? Dessa vida de aprender judô até hoje. E porque não é egoísta, não pode ser egoísmo. Porque a gente vive com todo mundo. Então tem que ser bom para outro, né? E eu e você tem que progredir junto. Não eu quero progredir sozinho. Eu faço alguma coisa para progredir sozinho. Eu não vou dar prejuízo a você. Se prejuízo, vamos dividir. Porque quando eu vou ganhar com você, eu quero ganhar junto. Iguais. Esse acho que um espírito de comunidade, acho que é isso que precisa muito aqui no Brasil, porque o Brasil não quer saber, quer saber só de você e o resto. Porra, por que isso? Aqui, o Lúcio falou que o seu pai nasceu na era o quê? Meiji. Aqui a nossa era do carnaval. Carnaval, talvez. Desde 1500 até carnaval, até hoje. Isso é lamentável, mas é verdade. Talvez isso eu possa dizer pela visão de estrangeiro, né? Vamos dizer assim? Sim, não, mas o senhor não é estrangeiro, não. O senhor é brasileiro como todos nós. Não tem... Carioca. Entenda o seguinte, são pessoas que vieram para cá para construir nosso Brasil. Vamos dizer que o senhor é japonês? Não, o senhor tem dupla cidadania. Nada disso, o senhor é brasileiro também. E o Brasil tem que agradecer muito aqueles que vieram para cá para trabalhar, para produzir, para trazer resultado. Os japoneses, os italianos, os alemães, os negros. Os negros vieram para cá e trabalharam durante 350 anos. Tudo que foi construído aqui no Brasil foi por eles. Enquanto os outros só. Então a gente tem que ter muita gratidão por essas pessoas. Essa é uma forma da gente. Enquanto o brasileiro não entender isso, ele não vai conseguir seguir essa filosofia que o senhor está falando, de dividir os prejuízos e dividir os lucros. Então a gente tem que abraçar todas as pessoas. Eu, quando vim para os Estados Unidos, tinha uma preocupação muito grande. Né? Poxa, como que é ele preocupado em tentar exatamente absorver
Isso que o senhor trouxe para mim, isso é muito importante. Porque, claro que o que eu estou falando muito, vou editar depois, vou colocar o que eu falando, mas eu quero exatamente isso. É o senhor falando das suas coisas, isso é o que todo mundo quer ouvir. Traz o trabalho, mas traz a cultura também. Não, é isso que o pessoal quer ouvir. Poxa, olha só, isso, ele teve essa coisa da sua família, seu pai, dele está nos Estados Unidos, isso é trabalho, é o exemplo. Tá? É esse tipo de coisa que a gente precisa. Além do próprio dia a dia do senhor aqui no judô, que é maravilhoso para todo mundo que está aqui com vocês, eles sabem disso. Queria eu estar aqui com vocês ter tido oportunidade de seguir isso. Isso é fundamental. Pode ter certeza, a gente tem problemas aqui no Brasil, sim, mas graças a Deus a gente tem pessoas como vocês. Como o senhor aqui está traz esse exemplo. Senão, não ia ter qual a referência que um aluno teu vai ter. Mas, poxa, não, olha lá, ele me falou sobre isso. Tem que botar eu não posso me comportar desse jeito. Eu tenho alguém para seguir. Isso é fundamental. Um exemplo. Isso eu acho que eu posso ver pelo, né, apaixonado pelo ensino dele, o nosso mestre, e uma academia hoje parece, puxa, são bonitas, e todo mundo talvez se inveja de, ficou tão lindo aqui, né? Mas esse aqui sabe, né? Desculpa. Não, mas nossa academia passou muito aperto, depois. E carregamos muitas vezes, né, aquele tatame feito de lona e capim palha de arroz. E quando aquilo apanha umidade, ele apodrece, sai fumaça, vai dissolvendo isso. E sabe que ele viu naquela época, né? Jamais pensava que hoje estaria a chegar dessa forma. Mas eles também. Costurou, ajudou. Acho que isso não vê, né? E eu acho que essas coisas que ele me ensina isso. Sentir o sentimento dos outros. Pensar nas coisas que eu falo para você, você vai sentir por mim. E você, então, essas coisas que a gente fala, né? Eu não posso falar de o que vinha na minha cabeça. Você, né? Isso que machuca muito, mas que esse ensino dele é isso. Às vezes com a nervosismo você vai gritar sem querer. E tem depois, logo depois, né? Mas que se tivesse pedido desculpa, talvez consertaria daquela situação coisa. Mas que não tem gente que é gente que não tem assim a noção das coisas e eu falei mesmo e acabou. Porque eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais força, eu tenho mais tudo. Então ele ensina isso. Então essa ginástica que a gente faz, cada criança que vem aqui, são famílias de, graças a Deus, são cheias de gente aqui, são cada família, vamos dizer assim, costume diferente de cada família. E ele vem aqui, cada criança tem cada reação diferente. Porque é criado pelo avô, criado pelo empregado, criado por não sei quem, cada criança é diferente. Então quando chega aqui, não quero, não faço, não quero fazer. Esse aí que ainda tem aqui. Então eu tenho uma espada aqui, né? Até muita gente critica, mas eu não faço por essa espada, por eu machucar. Na ponta da espada jamais tem essa raiva de castigar essa pessoa. Eu faço pelo barulho, porque aqueles são 4 pedaços de bambus pedaços, né? E ele está amarrado de linhas, né? Que ele aperta, afrouxa, e tem várias formas de uso. E essas filosofias que as crianças talvez não entendem e falam não, isso é uma ignorância. Sim, ignorância se tivesse assim, eu querer prevalecer aquela força. Né? Mas jamais eu peço,
todo fim de semana eu falo, desculpa, né? Eu sou um cara muito, talvez seja mas me controla, mas que às vezes sai fora. Mas eu vivi um tempo todo, vida toda, né? Vamos dizer que 50 anos, eu vou gritando à beira da competição, gritando. Mas desculpa, excesso de zelo do senhor. Excesso de zelo do senhor. Porque o senhor é muito respeitado e honrado com a quieto. Todo mundo gosta do senhor. Tem uma admiração enorme. Por quê? Todo lugar que eu vou, às vezes eu vejo que sua filha é mais surda. Todo mundo que foi teu aluno, se de repente achou ruim uma coisa ou outra, faz parte do processo de educação. Eu desconheço uma pessoa que tenha dito, ele não foi legal comigo. Todos que estudaram tiveram a honra de dizer, não, estudei com mais. É um título. O senhor está preocupado, às vezes, o senhor usou uma palavra, é excesso de zelo. Porque hoje em dia, sai no jornal, sai na televisão, aquele que dê palmada no criança, você vai ser preso. Ué, pode ser, mas essa pessoa, se tem palmada, de qual motivo foi? Se quiser consertar essa criança, toca isso que é válido. Sim. Então por que aparece dessa... É diferente de espancar, né? Espancar é uma coisa, né? Machucar é outra. Esse é o termo. A gente que tem filhos já adultos, eu tenho filhos pequenos, a gente tem isso aí muito claro na nossa mente, né? Corrigir. Exatamente, você corrigir o teu filho, fazer ele dar disciplina, né? E as pessoas às vezes entendem equivocadamente que as artes marciais são uma arte de violência. É muito pelo contrário. Exatamente o contrário. O controle de saber usar a arte para o bem físico, do autodomínio. Mas o cara que usa uma arte marcial saber se controlar do que o cara que não tem. Com certeza, é muito mais a pessoa ter a honra de honrar o kimono, né? E a pessoa sempre lembra, eu tenho que honrar o meu kimono, eu tenho que manter aquilo que é importante, e ficar comprando briga, arrumando confusão. É muito difícil a gente comprar gente com esse tipo de comportamento. E é o que eu costumo falar com meus filhos lá, que eu estou com os filhos pequenos, eu prefiro que tomem um cachorro em casa do que apanhar na rua. Com certeza. Então é melhor você corrigir dentro de casa do que... Isso aí, educar tudo de casa. apanhar na rua. O senhor veio para o Brasil, pegou o navio, passou pela África e veio descer um ano. Foi um ano. Primeiro, Santos é Santos, no Rio de Janeiro, que nós descemos, depois Santos que nós descemos. E meu amigo Yamaguchi estaria me esperando, mas que não apareceu. Só lá para nós apareceu, então eu fiquei muito preocupado. Yamaguchi. É o colega de classe que veio antes. Não é aquele que o... Não. É mais aí seu colega, assim, sim, ele que eu estudava junto, então, era amigo de infância, vamos dizer, né? E ele queria me buscar. E não tinha ninguém, eu falei, nossa, imagina se não houvesse ninguém, eu vou conhecer um monte de caixas e... aonde que eu vou, né? E essa hora some uma caixa grande, talvez seja sorte ou azar, não sei. Eu sei que some daquela caixa grande, era a ferramenta mais pesada que eu tinha. E some. Aí eu não sabia nem falar, então pedi a nosso consulado. Pô, aconteceu isso, eu gostaria de arrumar para mim, não sei aonde foi. Aí ele falou que esse homem disse que iria procurar se o senhor der, será, 3 maços de cigarro, não sei o quê. Eu dou qualquer coisa que você precisa. Mas... Eu já sabia onde estava. Não, ele levou mais de 3 horas, então... 3 horas, né? Não sei nada. Mas ele, aí tá um negócio, ele diz,
para nosso cônsul dizendo que essa caixa estava num vagão dentro do Bolívia. Estava com destino a Bolívia. Achou que fosse aquele para o Bolívia. Mas, pô, meu nome está aqui, endereço está por aqui. Bom, então, o cônsul falou assim, e aí, você vai pagar? Eu falei assim, por favor, fala para ele que esse é o seu serviço, a responsabilidade do seu serviço. E eu quero que agradeça ele. E eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele falou lá e não sei o que aconteceu, não. Você que cônsul tem pago. Mas eu não paguei nada. Na verdade não tinha nada, né? Então, e eu realmente saí tarde. Aí chegou meu amigo, atrasado, pediu desculpa e botou... Isso no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Em São Paulo. Santos. E botaram naquela época, tipo Ford 29, mas é um carroceria desse tamanho assim, pequenininho. E tinha que dar uma maniveirada para você ligar o carro. Imagina, E aquele que ia subir, a gente parava uns 3, 4 vezes naquela estrada de imigrante que sobe até São Paulo. Aí cheguei, né, São Paulo, mas já realmente chamava de Porto do Rio de Janeiro. É um trem mais bonito do mundo, do Porto. O mundo inteiro era Brasil e era Los Angeles e mais uma que eu não lembro. E realmente eu vi, encantei. Sei que era muito calor, né? Era bonito, com certeza. A chegada no Rio de Janeiro, todo mundo fala que é muito bonito de navio. Com certeza. E aí o senhor começou a trabalhar lá em São Paulo, junto com esse teu amigo, como que foi a sua... O senhor enviou carta para a família, olha, eu cheguei aqui, está tudo certo. Sim, mas ele levava quase um mês para chegar, né? Então, ela... muito tempo para carregar isso aí, né? Mas... o mês eu fiquei no pensão, vendendo as coisas que eu trouxe. E como tinham... Ele mandou a carta dizendo, não tem índio aqui não, ele pode ficar tranquilo. Dentro de São Paulo não, já tinha alguns japoneses que nasceram aqui no Brasil, né? Já era grande, então só falava português, não falava japonês. E cada japonês não falava japonês e era muito, assim, vamos dizer assim, não tinha amizade muito grande, né? E passei um bocado de aperto, mas então você vá no meu, onde meu irmão trabalha lá no Campo Jordão. Se eu ficar lá algum tempo, que eu vou ao Manaus, eu vou conhecer por lá e depois eu volto aqui. Aí fui lá trabalhar, mas que ele nunca mais me deu notícia, então daí pra cá sumiu. E eu tinha que puxar a enxada que nunca botei a mão no material de agricultura, porque eu era do Totem. Então não conheço nem terra direito. Tudo cimentado naquela época já, né? 60, 50, 60, já era tudo cimentado. E dizer que eu sou de Totem, ninguém acreditaria que eu puxava a enxada, né? Mas tinha que pedir nome emprestado, coisa e tal, para dizer que eu trabalhei na agricultura, para dizer que eu era agricultura. Sim, continua mais aí. Sim, pode ir. Tá bom. Desculpa aí, Pia. Não, desculpa você ter que sair aí. Já estava marcada e já está esperando então tempo. Isso, obrigado. Então de lá para cá a gente vê que tinha que puxar a enxada e passei um bocado de tempo uma difícil vida, né? Porque é um cidadão da cidade que trabalha no agricultura, é uma coisa bastante
É pesado. E aí como que o senhor conseguiu adquirir outros trabalhos? Como que o senhor conseguiu mudar de vida? Como que isso procedeu? Esse aí, depois, 2 anos eu fiquei em Campo Jordão. Campo Jordão. 2 anos. E eu puxei, quer dizer, naquela época, saco de batata era 60 quilos. E eu tinha 59. Imagina quanto... Carregar o saco de batata. Eu não sabia como... Todo mundo ria como eu levantava saco. Eu não sabia. E tinha um camarada aqui, mais intelectual dentro daquele grupo, um lourinho, era meio... cara meio assim, respondão, mas que o cara era, assim, não, o japonês é uma raça inteligente e tal, e chegava junto, né? E ele que me ensinava cada situação, como é que segura saco de batata para carregar. Imagina, eu tinha que treinar quase noite toda para você aprender 59 para levantar os 60 quilos de batata. Então antigamente era um saco de batata assim, né? Batata cheio e amarrado aqui, costurado assim. Então tinha, chama-se orelhinha aqui, né? Botava deitado no chão e segurava a bundinha lá, trazia na coxa, enfiava a mão atrás aqui assim, segurava na orelha assim. E aí puxava. Aí você sentava, ficava com a hora que vinha aí, subia aqui em cima, aí ele subia. Então naquela época eu já fazia ginástica pela muito bem a minha perna, né? Fortificava muito. E assim consegui. E enfim, dona do família, do casa, né? Do Campo Jordão. A pessoa gostava porque eu não tinha bebidas demais, nem fumo, nem garotada e tudo. Então, eu gostava muito. E eu tinha que aprender a falar japonês, ou falar português é a primeira coisa. Né? Para acostumar. Você levou um tempo aqui, 1 ano mais ou menos, para começar a conversar, a se comunicar? Não. Vamos dizer que 2 anos, porque não tinha como entender, é legal. Mas que no 2º ano aconteceu uma incidência lá que eu tive que sair dessa família, porque o dono do filho, meio pirado, porque lá não tinha nada de diversão, né? E apanhou minha faca bonita que eu trouxe do Japão, sumiu daquela vida. E de noite, uma noite acontece que, né? Eu vejo ele no meu quarto, com aquela faca de, esse aí é perigo, eu tenho que sair e tal. Aí o pior é esse aí, né? Nessa vinda para descer para Santo Antônio do Pinhal, depois desce para Pindamonhangaba, depois vem Taubaté, São José dos Campos e São Paulo. Não falava nem português direito, então como é que eu ia ganhar nem dinheiro nem a comida? Aí tinha que ficar com cara de japonês procurando. Gostaria que fizesse algum serviço e tal, que eu estou com fome, porque eu estou vindo para sair para tal lugar. Não, vem cá. Então aí me arrumava alguma coisa para comer. Mas o pior é que não entendia nada de a linguagem. Acho que a pior coisa pior parte é você não conseguir comunicar com a pessoa. Né? Enfim, Deus é grande, me levou até São Paulo. O brasileiro tem uma simpatia muito grande pelo japonês. Porque o japonês ele consegue ser trabalhador e honesto. Então, não tem isso. Tem um japonês lá em Santos que bateu na traseira do meu carro. Aí ele ficou todo preocupado, ele disse, olha, eu bati aqui, aí já veio dando, esse aqui é meu telefone, eu sou funcionário da prefeitura, mostrou a carteira, mostrou tudo. Aí eu disse, não precisa. Quando eu consertar o carro, eu te mando a nota. Não tem preocupação. E aí, de vez em quando, e aí, já consertou? Não manda nota.
Então, isso foi lá em Santos, inclusive, né? Minha irmã mora lá, né? O japonês, ele é conhecido por isso. Então, quer dizer, a dificuldade, o aperto, mas as pessoas iam te dando oportunidade, né? E como que foi até você chegar aqui no estado do Rio, em Macaé? A história é bastante... Como o senhor começou com o judô aqui? De São Paulo, eu trabalhei uns 2 anos num restaurante japonês e meio boate. E esse restaurante, dona era japonesa e todo estilo de kimono, tipo de geisha, e a homem, todo mundo tinha que estar com camisa abotoada, com paletó branco, calça preta, faixa preta larga e borro de tinta. Para fazer um coquetéis, qualquer tipo de trabalho de homem era assim. E daí, essa dona falou que ia abrir restaurante em Copacabana. Foi a primeira coisa que eu falei: dona, por favor, eu não entendo nada de português, mas que eu quero. Tá bom, você faz, sabe o quê? Pelo menos fazer cozinhar esse homem todo? Não sei, não, mas eu gosto de ajudar a fazer um tipo de marcenaria. Então tá, eu vou incluir você, tal, e me mandou para mim, aqui no Urca do Rio de Janeiro. Nós ficamos algum tempo lá e construímos filial do Akasaka. É um restaurante, uma das mais famosos naquela época, de tanto São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? Akasaka. Ele existe hoje ainda? Não, hoje acho que não. Mas uma das mais famosas do Japão. Era naquela época também. E só recebe clientela de altura de assim, consulado, um chefe de um firma de não sei aonde, ou senão tudo é um país todos, daqueles pessoas de bem de vida que aparecia lá, né? Então, a gerente falava perfeitamente inglês, recebe, e nossos colegas de trabalho são mulheres tudo de kimono bonita, como geisha, né? Naquela época. E a melhor época que eu passei. Bacana, né? Depois que eu vim pro Rio, e depois, no meio dessa aí, eu encontro o meu amigo Yamaguchi, que foi embora para Manaus. E que veio por acaso, passa na frente, 2 garotos assim, de kimono, amarrado de kimono assim, passa assim no restaurante. Oi, vem cá. Aí chamei os dois, fui lá pra dentro para ver se alguém conversa com português, né? Vê se fala com ele, onde que ele trabalha, onde que treina judô, qual é o nome do professor, coisa e tal. Aí falou que o professor é Yamaguchi. Que coincidência, né? Esse é 4 anos depois, imagina. Encontrando no Rio, porque a gente separava em São Paulo, né? E encontrando no Rio, é uma coisa muito... Deus é grande, né? Daí, fui lá encontrar e coisa e tal, e daí ele me chamou para, né, vamos ver se a gente, algum lugar que possa dar aula, coisa e tal, mas que era muito difícil de seguir, vida também. Mas uma das, quem ajudou para trazer a gente para campus do estado do Rio é um senhor doutor Vitor Orlando de Andrade. Essa pessoa é um procurador de IAA naquela época. IAA, Instituto Álcool e Açúcar. Sim. Então a pessoa da altura dela, alta escala. E ele falou assim, e aí, ele treinava com Yamaguchi na Copacabana e falava assim, você não quer dar aula em campus porque tem um meu amigo que é o vereador
me pediu para trouxesse alguém para cá, no Automóvel Clube Fluminense, coisa e tal. Isso já era que ano? Era 66. 6 anos, trabalhando. 6 anos. E nessa época, quase querendo falar português, né? E aí eu vim junto com ele para Campos do Estado, no Campos do Goitacazes. E aí que nós instalamos judô no Automóvel Clube Fluminense. E nós começamos com 3 crianças e 3 adultos no primeiro mês. E segundo mês já tinha quase 50, né? E foi muito... E enquanto isso eu dava aula de natação e ele como professor de educação, professor de judô. Aí começou vinda para o estado do Rio, né? E daí, também tempão trabalhando junto, mas o Yamaguchi era muito assim, comerciante, então fez muita fama, ganhou muito dinheiro, eu ajudei muito, mas numa competição de campeonato campista, que houve uma quadro bom no faixa preta, porque teria muitas academias de fora, queria chamar a faixa preta para participar do campeonato. E ele, para não era, a gente ia encontrar nesse campeonato, todo mundo. E vamos ver quem ia melhor, né? Então o campeonato campista daquela ali foi o primeiro campeonato campista. E vamos lá, a gente juntou a Saldanha, naquela época, Saldanha legal, encheu de crianças, rapaziada, e para ter tudo, aí nós disputamos, e naquela época tinha um campeão pan-americano, chama-se Arlindo Costa, um garotão, deve ter uns 29, 30, 32, por aí. Mas um garoto de 80 quilos, aquele garoto que ficou sentado para lutar, realmente, não tinha para ninguém. Mas era nossa intenção, era convidar os professores da academia, para a gente pegar todo mundo e tal, né? Era isso aí. Mas sim, todos como o Yamaguchi tinha um monte de filial, esse professor que dava aula, era tudo nosso grupo. E ninguém entrou faixa preta de fora. Aí, infelizmente, não tinha ninguém, mas que a gente ia treinar e tal. Aí começou a lutar. E eu era a primeira luta, era um nosso aluno, que é o faixa preta também, mas que cara deve ter uns 95 a 100 quilos. É o meu tamanho, mas que a largura assim, né? A morição. A gente ganha nessa luta e Yamaguchi ganha outra e no fim, segunda luta, Yamaguchi encontra ser campeão pan-americano. Aí, como ele patrão dele é o Yamaguchi, ele entregou a vitória para ele, que eu jamais lutaria, porque o senhor é meu sensei, eu não posso lutar aqui. Aí cumprimentou, saiu fora. Aí ficou a vitória para ele. Então, no final, eu e ele que sobrou, né? Eu e a Yamaguchi. E foi realmente uma luta. Para a campista foi uma luta de 66. Naquela época já é 70. Em competição, já nessa época já é 70. E talvez felizmente eu ganhe essa competição. E né? Ganhei. Ele era mais graduado, né? Então graduado seria de natural, ele iria, né, ganhar. Era cota de aposta, era todo mundo para ele. E eu, por acaso, ganhou. E de lá para cá ficou meio. Aí nossa sociedade se separou e eu vim para dar aula em Macaé. Vim para cá porque
E eu falei para ele, se é para separar de sociedade, eu não vou dar aula de judô lá em Campos. Eu vou dar aula de ginástica feminina e talvez alguém quiser aprender karatê e tal. E nessa época já estava Isso aí era tudo disputa, karatê ou judô? eu dava aula de karatê porque eu ia lá para Rio de Janeiro. Naquela época era um famoso, até hoje, né, mas é professor Tanaka. É um dos melhores professores de karatê. Que o Antônio falou, Tanaka, Takiuchi. Isso mesmo. E ele. Copacabana. Então, Copacabana, Botafogo. Era Botafogo nessa época, né? E esse Tanaka falou assim, vem cá, pô, não se preocupa, não, eu vou te ensinar aí, você dá aula, enquanto isso a gente vamos pensar para a gente montar uma academia de karatê aqui em Macaé e tal, né? E foi assim, mas a conversa não completou e eu comecei a dar aula aqui, né? E a gente ficou assim, separou a sociedade com Yanaguchi, completamente. De lá pra cá eu fiquei muito mais, assim, dar aula de judô aqui, porque quando é aquele que separaram o grupo, né, vamos dizer assim, uma luta de Cedric que, pô, a Matsura ganhou, eu quero aprender com ele, tal, e ficou meio separado. E mesmo assim, eu não quero dar aula, não porque já falei com o Yamaguchi que eu não vou dar aula de judô, né, como ética, aí eu vou dar aula de judô lá em Macaé. Aí comecei a vir mais do que pra cá e enfim, eu separei e vim pra cá. E comecei a dar aula para lá 2 vezes em Campos e 3 vezes aqui em Macaé. E nessa época... Por semana? Antigamente o contrário, eu vinha aqui 2 vezes por semana e 3 vezes em Campos. Mas nessa época que teve nossa academia tão pequena, do interior, mas começou a surgir tantos campeão estadual, campeão brasileiro. Aí todo mundo queria, e daí a federação me chamou como técnico de seleção do Rio. Aí fiquei uns 7 anos. E nessa época que conheci, trazer o canto, né? E já passou por mim também esse garoto. Claro, né? E hoje aquele garoto que está aí, a Rafaela Silva, já passou por mim. E minha gatinha que chama-se Alicia, você está aqui, ele está aí. Alicia, a menina, minha aluna também, ela foi campeã sul-americana, estadual brasileiro, e foi para a Alemanha como estagiário de engenharia. Enquanto engenheiro que fazia estagiário de engenharia, o juiz viu que é uma moreninha bonita, né? Você de onde? Então, eu sou do Brasil. Mas faz o que aqui? Aqui eu estou aqui para fazer estagiário de engenharia. É? Então você traz para mim currículo. Eu sou um engenheiro do Audi. Audi. Pô, essa história realmente é uma história de vamos dizer assim, fada que chama, né? Conta de fada. Vai interligando E um garoto que se formou lá em Alemanha, hoje até lá, treinando judô, namorando, que vai casar também, acredito. Olha que vida dela. Saiu daqui, mas de repente está lá longe, né? Um treinamento que o senhor começou quando era pequeno. Sim. Que sua mãe obrigou você a fazer, olha, vai fazer. O senhor trouxe para o Brasil, desenvolveu e já foi parar lá na Alemanha. Talvez. Não só a Alemanha, porque desses dias, semana passada, né? É um filho
médico famoso aqui, também veio aqui visitar com a esposa dele, que é o francês, e me convidou para ir lá na casa dele, eu fui lá. E justamente ele aprendeu judô também, e ele é hoje médico de radiologista e ortopedista. Né? Quer dizer, o mundo inteiro, vamos dizer assim, tem um monte de crianças que nem sei também que estão por aí. Eu acho que isso é a minha vida. Fala um pouco sobre aquele o aluno seu, que hoje é reitor da Faculdade de Medicina. Tá. Mas foi professor quando foi No campus, Ele fez um artigo de jornal, né? Tem uma das pessoas recebeu uma homenagem no campo. Fala um pouquinho disso para mim. Ele chama-se Melinho. O nome chamado é muito íntimo, né? Mas é hoje reitor de Faculdade de Medicina do campus, reitor Nélio, Dr. Nélio, assim, infectologista. E ele me chamou, gostaria de homenagear, porque o senhor realmente mudou muitas gerações de rapaziada que hoje estão na plena atividade, são graças a você que eu estou. Aí que fala, né? Mas na verdade não é tanto. Fala tantas coisas. Shiro Matsuda fez relevantes trabalhos na área de saúde física, emocional, mental e social. No município de Campos de Goytacazes como incentivador e empreendedor na área de esporte, promovendo significativos efeitos positivos na formação ética e profissional de várias gerações de nossos cidadãos. Isso é uma honra. Né? Uma honra, exatamente. Você é sua esposa e casou? Justamente naquela época do vida difícil tinha chegado naquela época em Campos de Goytacazes e já estava começando o judô e natação, né? E realmente não era tão assim dinheiro de abundância, mas que pelo menos dava para viver, sobreviver. Porém, deu muita dureza para a gente cativar dessa amizade, todas, para conseguir buscar essa propaganda boa na cidade, porque a gente conseguimos, com sorte, que tivemos, o primeiro aluno foi o dono da usina queimada, e que chama o seu Vitor, que é Dr. Vitor é o Itaiaia, né? E ele é dono da usina queimada, daquela entrada de cidade de E esse Vitor, o nome do Vitor, é homenagem a meu filho também, e eu botei o nome de Vitor Eiji Matsuda, meu filho, né? E esse nome, esses dois doutores que eu... Fez uma grande amizade com eles, né? E ele que fizeram muita propaganda boa para a gente crescer lá. Então eu casei, tive 3 filhos, né? 68, mais de 68, e outro é dezembro de 69, outro é julho de 75. São 3 filhos. E essa caçula está no Japão. Bacana, está trabalhando lá. E mais velho tem 4 filhos. 4 netos. Não, no total de 8 netos. 8 netos. E bisneto, o último bisneto, nono, que apareceu agora com filho de segundo. Também faz faixa preta, né? Me ajuda aqui, Chaves. Então você tem 8 netos e já tem um bisneto. Isso. Então eu acho que atualmente, né, sou assiduamente defendo o Brasil, que quero que seja Brasil, não igual antigamente, porque só tinha nome de Brasil, não
país não sério. E aquilo para mim me incomodava. Principalmente eu, quando chegava no Japão, todo mundo dizia, Brasil não tem. É um país que sempre acaba em brincadeira, né? E isso me incomodava, mas era verdade, infelizmente. Por que é verdade? Porque um país como o Brasil, um país de tropical, que ainda tem 500 anos só. Então eles estão aprendendo pela sua inteligência. Apareceu na internet tal coisa, são as coisas de primeira do mundo. E está trazendo aqui e adaptar aqui com cabeça de 500 anos. Mas aquele 500 anos que eu falo, se essa pessoa tivesse uma cabeça civilizada, como a gente precisa fala assim a gente não vive sozinho neste mundo, vive com todo mundo. A gente tem que aprender civilização a servir a um ao outro, para poder progredir todo mundo junto. Aí não teria de meia dúzia de, não quero falar nome feio, Claro. mas são meia dúzia de pessoas que conseguem derrubar o Brasil todo. Por quê? Infelizmente, Matsuda, Por que isso? o que acontece? Assim como o Japão passou por dificuldades Sim, com certeza. e o senhor veio para cá, é muito importante, eu considero o seguinte, a tendência do mundo hoje em dia é que todo mundo tenha mais de uma cidadania. O senhor é japonês? Porque um país Os seus filhos e os seus netos, no meu entender, eles devem ser japoneses também. Porque a hora que tiver um problema aqui no Brasil, para lá que eles vão. E é assim que... Eu tenho portugueses, tenho italianos, todos descendentes meus. Se eu procurar a papelada, eu consigo me mudar para lá. E é importante que eu faça isso. Porque, infelizmente, o ser humano é falho, e aqui é guerra, confusão, desonestidade, essas coisas, né? Então, é uma opinião que eu tenho. Eu acho que a gente tem que ser cidadão do mundo, da humanidade, procurar fazer o melhor. Às vezes a gente se prende no país, aquele país trata a gente mal. Assim como o Japão tratou sua família mal em determinado momento, você teve que sair. E hoje também já é diferente, né? Você veja bem, ano passado os japoneses vieram assistir a Copa, terminou a Copa, eles saíram limpando o local onde eles estavam. Mas eles não fizeram ali porque na Copa não, porque eles fazem isso há 1.500 anos. Há 1.500 anos eles fazem isso. Entende? Não é costume. Então, o Japão tem coisas maravilhosas. Ou se tem muitas coisas. Então a gente tem que saber dosar as coisas, né? O Brasil é cheio de problemas, com certeza, não tenha dúvida. O Japão também tem uns problemas, são menores, né? Mas cada um vivencia um momento e tudo mais. Vamos fazer o seguinte. Eu queria daquele papel. Desse aqui eu recebi de nono grau no Brasil. Tem um professor que me chama tanto de falar sobre qualquer nacionalidade, qualquer religião, qualquer raça, qualquer coisa, não pode dividir, tem que ser sempre junto, porque a Terra é uma família só. Então vamos lá. O verdadeiro judoca é o indivíduo que se dedica à paz e ao desenvolvimento da sociedade, interagindo com os outros, formando caráter magnânimo através de constantes treinos espirituais e dedicação aos estudos, e não apenas aos treinamentos físicos. Primeiro, entender diferentes filosofias através de amplos estudos das histórias e culturas universais, formando um espírito tolerante. Segundo, escolher o caminho nobre, assimilando a consideração e misericórdia dos seus semelhantes, através de estudos da moral e da ética explanadas pelos antigos. Terceiro, ter fé na existência de Deus,
respeitando e conservando a dignidade de todos os seres viventes com o espírito da convivência. Ano de 2016, Shuhei Okano, presidente de honra de Kodokan do Brasil. Ele é responsável onde ele construiu um centro de treinamento de judô que chama-se Kodokan. E ele está aqui, graças a Deus que eu ganho desse diploma de 6º grau que está aqui, aquele que está em cima. Como pouca gente conseguiu adquirir desse diploma, e eu tenho que honrar desse dom. O judô é o caminho da utilização do máximo de sua força física e mental da maneira mais eficiente para o bem. Esta aprendizagem através dos treinos e ataques de defesas disciplina e forja seu corpo e espírito, desta forma alcançando a essência desse caminho. Portanto, estas aprendizagens servem como objetivo de conquistar a perfeição pessoal que beneficia o mundo. O objetivo supremo da aprendizagem do judô verdadeiro é alcançar essa perfeição. Então, imagina, mais de 100 anos corre essa filosofia o tempo todo. Não é porque ontem, hoje que cria dessa coisa. Eu não quero dizer que outro esporte que nunca vejo desse tipo de coisa. Shihan Masuda, por favor, eu peço que o senhor dê uma palavra final e se dirigir aos nossos amigos aqui que estão nos assistindo. O senhor fica à vontade. A gente tem que sentar direito agora, porque é uma coisa que vai falar, coisa séria. A gente tem que falar as coisas sérias com postura séria também. Também, da mesma forma. Bom, este ano eu estou completando 50 anos de judô e agradeço profundamente agradecer a todos, principalmente brasileiros que me acolheu nessa terra maravilha e que eu estou feliz da vida e conheci tanta gente e tanta gente que me ajudou, porque a gente não vive sozinho. E eu acho que eu estou demonstrando isso na minha vida. E eu não sou apenas ajudado, porém eu ajudo e recebo ajuda também. Então quero que essa demonstração sirva, mesmo que você seja alguém que te deu tombo, alguém que te xingou, alguém que te machucou de palavra, eu acho que a gente precisa passar tudo por cima, viver junto, é a melhor coisa que tem. E agradeço tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa a demora. Obrigado. Eu espero que vocês conheçam o Japão. Eu estou muito... Lógico.